Irmãos, vamos fazer uma oração, nós vamos orar agora, tá bom? Vamos fazer uma oração para entrarmos na palavra de Deus. Pai querido, Pai santo, Deus da glória, graças te damos por essa oportunidade que o Senhor nos concede, por essa ferramenta que é a internet, que são as redes sociais, onde podemos, Senhor, nos comunicar, ó Deus, e comunicar a Tua palavra, ó Deus, com muitas vidas, com muitas almas, as quais o Senhor ama, as quais o Senhor enviou o Seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz, para nos salvar de nossos pecados, para nos perdoar, para nos redimir e para nos trazer em um novo e vivo caminho a Tua presença, meu Deus, a Tua presença, meu Pai. Meu Deus, sê comigo, Senhor, nessa hora, colocando Tua palavra em meus lábios, não permitindo que eu venha falar de mim mesmo, mas que Teu Espírito Santo possa ministrar a cada alma, ó Deus, que estiver ao alcance, Senhor, desse instrumento de comunicação, que o Senhor possa ministrar a cada coração, que o Senhor possa abençoar todo aquele que crê em Ti, meu Deus, que o Senhor possa vir de encontro à necessidade do Teu povo, que o Senhor possa falar com cada um de nós, ó Deus, e deixar, Senhor, a Tua bênção, ó Deus, a Tua paz, a Tua força, pelo poder da Tua palavra, ó Deus, a cada vida que venha a ser alcançada através dessa live, através desse instrumento, Senhor, de comunicação. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, que Deus possa nos abençoar. Se você tiver uma Bíblia próximo de você, nós vamos fazer a leitura aqui em Neemias, tema a reconstrução dos muros, tá bom? E nós vamos fazer a leitura aqui no livro de Neemias, no capítulo, eu quero ler 2 versículos aqui em Neemias, tá bom? O capítulo de número 2, o versículo de número 17, Neemias 2, verso 17, e também no capítulo 6, o versículo de número 3. Capítulo 2, verso 17, diz assim a palavra do Senhor: Então lhes disse: Estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbio. Louvado seja o nome do Senhor. Vou repetir, viu? Estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. No capítulo 6, agora no verso 3, está escrito assim: Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Olha aí, estou fazendo uma grande obra e não posso parar, não posso descer. Louvado seja o nome do Senhor. Esses 2 versículos base, amém? E daqui nós vamos abrir a nossa boca e Deus vai falar com você. Deus vai falar com a sua igreja, Deus vai falar com o seu povo. Viu? Deus vai falar, amém, com todo aquele que Ele ama e que Ele quer bem. Vamos fazer só mais uma oração. Pai santo, Pai querido, Deus abre os entendimentos nessa hora de cada vida, meu Pai, ao alcance desta Tua palavra, para que cada um possa compreender a Tua palavra e compreender a Tua vontade para com as nossas vidas, que possamos ser iluminados, fortalecidos, edificados, Deus, pela Tua palavra liberta, a Tua palavra salva, a Tua palavra transforma, e que o Senhor venha fazer o que lhe apraz, pelo poder que é na Tua palavra em cada alma, Senhor, em cada vida, que a Tua palavra possa encontrar guarita em nosso coração, e que a Tua palavra possa produzir em cada vida os frutos para o qual ela é enviada, e seja isso para a Tua glória,
em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Neemias, amém? Neemias, o copeiro do rei, ali no reino da Pérsia, num tempo em que estava findando o cativeiro de Israel, que durou 70 anos ali no Oriente, ali primeiro começando com o Império Babilônico, com Nabucodonosor, e indo até o Império Medo-Persa, amém? Israel, ela estava destruída, Jerusalém estava queimada, o templo foi destruído, o templo foi queimado, foi saqueado, as cidades de Jerusalém foram derrubadas, amém? Muitos morreram na guerra, na invasão de Nabucodonosor, do Império Babilônico, a Israel, a Jerusalém, muitos morreram, e diz a Bíblia que os que não morreram da guerra, da espada, morreram da fome e da peste, né, das enfermidades, das doenças, da fome e das doenças. E por que da fome? Israel ficou cercada durante 3 anos, né, antes de ser invadida pelos babilônicos, E depois desse cerco houve a invasão, e grande foi a ruína, a destruição que Jerusalém veio a se encontrar, veio ficar. Grande foi a ruína. E diz que os que sobreviveram foram levados prisioneiros, foram levados cativos para a Babilônia. Bom, foram levados prisioneiros. E os pobres poucos pobres ficaram ainda vivendo numa condição que, não digo eu, diz a Bíblia, numa condição miserável em Jerusalém. E diz que essa situação de cativeiro para os que foram levados escravos durou 70 anos. No final dos 70 anos, Deus ele vai cumprir a sua palavra através do profeta Jeremias e alguns outros, que do fim do cativeiro, promessa de que ele traria ainda o seu povo de volta, promessa de que a glória da segunda casa ainda seria maior do que a da primeira. A glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. E após 70 anos, Deus ele vai cumprir as suas promessas, e através de Ciro, é baixado um decreto através de Ciro, e é dada a permissão, uma permissão é dada para que o povo judeu, para que o povo de Israel pudesse voltar para a sua terra, para a sua pátria, para a sua Jerusalém, e reedificasse o templo. A primeira leva dos que voltaram vieram com Esdras. Nós temos aqui em nossa Bíblia o livro de Esdras, antes do livro de Neemias. Amém? Você pode ler, é um livro pequeno, e Esdras, ele vai trabalhar na reconstrução do templo. Esdras vai trabalhar a reconstrução do templo, né? Ele começa a reconstruir o templo, Esdras. E Neemias, amém? Neemias, ele vai trabalhar, depois de Esdras, ele vai com uma outra leva, uma outra leva de judeu que regressa do cativeiro, amém? E ele vai trabalhar a reconstrução dos muros. E nessa live, nessa palavra, eu quero falar para você acerca da reconstrução dos muros. O templo havia começado a ser reconstruído por Esdras. Depois vai Neemias com a missão de reconstruir os muros. Amém? Reconstruir os muros. E eu quero falar da reconstrução dos muros. Qual a importância dos muros? Irmãos, antes
eu quero que você reflita comigo e entenda uma coisa. A palavra do Senhor, de uma forma muito especial, ela se propaga e se discerne espiritualmente. Amém? Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que o que está escrito e o que aconteceu com os judeus, com o povo de Israel, para o nosso exemplo está escrito. Para o nosso exemplo aconteceu. Amém? E eu quero agora me deter à situação de Jerusalém, uma cidade de muros caídos, uma cidade sem muros, mas com uma missão de Neemias de reconstruir os muros, E qual a importância dos muros? Nós sabemos que nos tempos antigos, as cidades, em geral, elas eram cercadas por grandes muralhas, por muros, que serviam como proteção, como defesa da cidade, amém? Contra invasores, contra inimigos, amém? De certo, as muralhas de Jerusalém tiveram que ser transponíveis para os babilônicos adentrar dentro da cidade, né, e destruir a cidade. Os muros foram derrubados, os muros foram rompidos, se abriram brechas nos muros da cidade de Jerusalém, e os soldados babilônicos conseguiram então invadir a cidade. Amém? Então, os muros da cidade, em primeiro lugar, diz respeito à defesa e à proteção da cidade. O templo estava dentro da cidade. Uma vez que os muros caíram, a cidade foi facilmente invadida e o templo também, consequentemente, destruído, saqueado, queimado. Amém? O templo de Jerusalém, o templo de Salomão, o templo de Deus. Amém? Então, os muros, ele fala da defesa da cidade. Porém, como eu anunciei, essa palavra de hoje é também uma palavra revelada. Amém? A palavra do Senhor em si só, ela é viva, ela é eficaz, mas quando ela é trazida de uma forma também especialmente revelada, e eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor me revelou acerca dessa palavra. Essa palavra, irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Pode milhares de pregadores pregar sobre esse tema e sempre Deus vai falar algo mais. Deus sempre vai falar de uma maneira diferente, de uma forma mais, não é verdade? E eu quero falar o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração acerca da cidade, acerca da reconstrução dos muros, da necessidade de reconstruir os muros, da importância da missão de Neemias de reconstruir os muros. Amém? Olha só, lá em Provérbios, no capítulo de número 25, no versículo de número 28, está escrito assim: como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Olha aí, Provérbios 25, 28. Como a cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio, que não se controla, que não pode se controlar. Amém? Que não domina o seu espírito. É como uma cidade sem muros. É como uma cidade derribada e sem muros. O homem que não pode conter o seu espírito. Amém? Veja bem, a história antiga fala da reconstrução dos muros e fala também da proteção do templo. Amém? Da proteção do templo. O templo ficava em Jerusalém e ficava dentro dos muros. Quando os muros foram destruídos, Jerusalém foi invadida, consequentemente o templo invadido.
Então, os muros protegem Jerusalém, os muros protegem o santuário, os muros protegem o templo. Os muros, amém? Outra coisa que eu quero atentar com você. Nós sabemos que Deus, Ele não habita em templo feito por mãos humanas. Nós sabemos, viu, na dispensação da graça, que hoje em Cristo Jesus, nós somos o templo. Você é o templo. Você é a habitação do Altíssimo. Você é a morada do Espírito Santo. Você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Você que crê em Deus, através de Jesus Cristo, o teu Senhor e o teu Salvador. Você hoje é morada de Deus. Você hoje é a habitação de Deus. Nós somos o templo. Paulo, ele escrevendo uma de suas cartas, diz: não sabeis vós, né, que o Espírito Santo habita em vós, e que vós sois templo e morada do Espírito Santo. O templo hoje somos nós, amém? E veja que o Salomão, ele traz de uma forma figurada aqui essa situação, como a cidade derrubada que não tem muros. Assim é o homem que não tem domínio próprio, é o homem que não pode se controlar, é o homem que não contém o seu espírito. Olha aí que coisa interessante. Olha só, Provérbios ainda, capítulo 16, o verso 32 diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Eita, Jesus é forte. Melhor é o homem paciente do que o valente, ou do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Eu quero ainda trazer para você que lá no Evangelho, Jesus, de uma forma figurada, quando ele está falando lá que nós somos a luz do mundo, o sal da terra, ele declara que nós somos como cidades edificadas sobre os montes, como cidades edificadas sobre os montes, né? Onde é vista por todos, onde todos podem avistá-la, onde todos possam vê-la. Ele diz lá em Mateus, isso está lá no Evangelho, glória a Jesus, está aqui em Mateus capítulo 5, verso 13. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então veja que, de uma forma figurada, o próprio Jesus, ele nos assemelha a cidades edificadas sobre os montes. Você é como uma cidade edificada sobre o monte. Deus quer manifestar a glória dele através da sua vida. Deus quer que todos conheçam ele através de você. Deus quer, amém, ser revelado e ser conhecido ao mundo através da sua vida. Você é como uma cidade edificada sobre o monte. E ele fala sobre isso, amém? Porém, eu quero trazer aqui, nessa palavra de reconstrução dos muros, amém? Uma pergunta agora para você: como estão os muros de proteção? Como estão os muros dessa cidade? Amém? A tua cidade está com os muros de pé? Tem muro aí nessa cidade? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Se nós somos como cidades edificadas sobre os montes, amém? A pergunta é: e os muros dessa cidade existem? Estão de pé? Alguém pode dizer assim: não, Jesus é o meu muro, Jesus é a minha proteção, não é? Pois bem, Ele é. Só que nós vamos entrar mais dentro aí dessa palavra, viu? Vamos esquadrinhar mais e melhor
esta palavra. Porque, como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. E eu quero falar da importância dos muros. Melhor é o homem paciente do que o valente, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Glória. E aí eu quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer aqui, que é aquilo que o Espírito Santo nos traz para revelar e para compartilhar com você. Amém? Já falamos aqui na live que nós somos o templo. Nós somos o templo. Cristo está em nós. O Espírito Santo está em nós. Amém? A Bíblia revela que o nosso verdadeiro eu é o eu interior. O nosso verdadeiro eu é o eu interior. E que o nosso espírito que está dentro de nós, ele foi recriado. O nosso espírito foi recriado. Quando nós cremos e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós nascemos de novo. O novo nascimento, ele é espiritual. E ele acontece no verdadeiro eu, no eu interior. O nosso espírito nasce de novo. O nosso espírito é transformado. O nosso espírito é transformado. E nós passamos a ser nova criatura. E mais, templo e morada de Deus. Amém? Templo e morada de Deus. E agora preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Os muros da cidade, já que também somos como cidades edificadas sobre o monte, os muros da cidade é o limite da cidade com o que está fora da cidade. Amém? Preste atenção, você é o templo. Dentro de você, no seu interior, Deus habita. Você é templo e morada do Espírito Santo. Amém? Os muros, ele vai demarcar e vai limitar a cidade com o exterior à cidade. Preste atenção. Dentro, eu sou nova criatura, eu nasci de novo. Amém? Mas eu estou nessa terra e há um mundo que me cerca. Um mundo que não adora a Deus, um mundo que não conhece a Deus, um mundo que jaz no maligno. Olha aí, um mundo que jaz no maligno está fora. Amém? E é imprescindível que os meus muros de defesa, de proteção, estejam de pé e estejam sem brechas. Estejam sem brechas. Mas para isso nós precisamos entender os nossos muros. O que é os nossos muros? O muro, como eu disse, é ele que vai separar a cidade dentro com o mundo fora. Você tem dentro de você o Espírito Santo. Você tem Deus na sua vida. Jesus está na sua vida. Amém? Você é um santuário. Você é a morada do Altíssimo. Glória. E o que limita o templo com o mundo fora da gente? O que limita? Porque está escrito, como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Então qual é o muro, qual é a muralha caída desse homem que não tem domínio próprio? Qual é a muralha caída? O que está derrubado nele? Preste atenção. Vou explicar, viu? Preste atenção. Uma cidade sem muros, qualquer flecha, qualquer tiro, qualquer bala, qualquer pedra atirada nela, ela não tem muro de proteção. A bala entra, a flecha atinge ela, porque ela não tem proteção. Muros caídos. Não é verdade? Por isso que ela fica facilmente
a ser invadida, a ser conquistada, a ser escravizada, a ser dominada, porque ela não tem muro, qualquer pedra atinge ela, qualquer bala. Então o inimigo, ele põe um exército e marcha sobre ela, não encontra resistência, não tem muralhas de proteção, não é? Você é o templo. Jesus, ele disse assim: guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Quem você tem? Jesus Cristo. Você tem a tua salvação através da fé em Jesus Cristo. Ele te deu o Espírito Santo, está aí dentro de você, está com você, amém? O que limita o seu eu interior com o mundo exterior? O que é que limita? Hein? E é aí que eu quero falar com você a palavra revelada. A palavra revelada. Irmãos, os sentidos do nosso corpo, é o nosso contato com o mundo exterior. O meu eu interior contacta e interage com o mundo exterior através dos meus sentidos. O que está na posição demarcatória, como muralha, como muro, como divisa, o muro, ele é a divisa da cidade com o mundo fora. O que está como divisa, preste atenção, do meu espírito recriado, da nova criatura, do verdadeiro eu que eu sou, o que está como divisa para o mundo exterior, amém? É aquilo que toca no mundo exterior, interage com o mundo exterior, são os sentidos do nosso corpo. O quê? Visão. Olha aí, as janelas do muro para fora. Visão, audição, tato. O seu tato é aquilo que você pode tocar e sentir. Você sente o mundo, você sente o mundo exterior pelo seu tato, pelo aquilo que você ouve, pelo seu olfato. Você cheira, seu olfato. Olha aí, preste bem atenção. Os sentidos do nosso corpo são os limites do nosso eu interior com o mundo exterior. Meu Deus, preste atenção, qual é a palavra? Reconstruindo os muros. O que a gente acabou de ler? Uma cidade derribada que não tem muro. O que ela acontece com ela? Ela é facilmente bombardeada, facilmente destruída, facilmente capturada, facilmente dominada. Ela não tem defesa, ela não tem muro. Amém? Quais são os nossos muros? Olha aí a palavra revelada. O que limita o meu eu interior com o mundo exterior? Os meus sentidos, os sentidos do meu corpo. Nós sabemos que o nosso corpo é o tabernáculo, não é? Então é como se as paredes dos muros ou do templo, o templo, o santuário é dentro de mim, mas o meu corpo e os meus sentidos, eles dividem o meu eu interior com o mundo exterior. Preste atenção, preste atenção. Os sentidos do corpo, os sentidos do corpo. Você já parou para pensar que tem muita gente que cai, que tropeça, que é laçado, que é derrotado, que é destruído pelos ouvidos, porque dá ouvido a tudo, não peneira nada, não filtra nada, tudo que ouve, tudo que fala, entra dentro do coração e magoa, entristece, destrói. Olha aí, os ouvidos. Tem gente
que se deixa dominar e se deixa levar pelo que vê. Não pode ver nada. E o inimigo entra na cidade pelos olhos. Presta atenção. O ataque inimigo pode entrar na cidade pela visão. O ataque inimigo pode entrar na cidade pela audição. Amém? O ataque inimigo pode entrar na cidade, olha, pela língua. Meu Deus da glória. É forte. Deixa eu te dizer uma coisa. Vigia o que você vê. Guarda-te do que você vê. Guarda-te do que você ouve. E guarda-te do que você fala. Meu Deus. Olha aí. O tato. O inimigo, ele pode promover ataques, amém? Através dos sentidos. Ele quer, veja só, ele quer penetrar dentro, ele quer invadir a cidade, ele quer invadir o templo, amém? E ele quer destruir o templo. Aí você pode me perguntar, pode? É possível? É possível? Você nunca viu alguém que já foi cheio do Espírito Santo caído, não? Você nunca viu, não? Você acha que pessoas desviadas, que se desviaram de Jesus, você pensa que elas não morrem, não? Deixa eu te dizer uma coisa, lá no inferno tem muita gente desviada do caminho do Senhor, está no inferno, se desviou, negou a fé, tropeçou, caiu e não se levantou. Meu Deus da glória, é forte, né? Por isso que eu quero falar da importância dos muros, da reconstrução dos muros. A missão de Neemias era de reconstruir os muros. Os muros tinham papel fundamental para a proteção e para a defesa da cidade. Amém? Se os muros não fossem reconstruídos, a cidade ficava à mercê do inimigo, ficava vulnerável aos ataques, a outros ataques, a outras nações, a outros impérios que marchassem contra Jerusalém. A defesa, a proteção baseada nos muros tinha que estar de pé. Os muros precisavam ser reconstruídos, as muralhas precisavam ser reerguidas. Nos muros havia torres de vigias, nos muros havia as portas, as 12 portas, eram 12 portas, 12 entradas e saídas de Jerusalém. As torres de vigia estavam em cima do muro, as portas estavam nos muros. E uma cidade sem muro, irmãos, ela era facilmente conquistada, invadida. Glória! E o que eu estou dizendo, o que eu estou trazendo para você, num ponto de vista prático agora, é que você, como templo do Espírito Santo, como morada de Deus, eu quero iluminar a tua mente para falar aquilo que representa muros de defesa, aleluia, para nós. Os nossos muros precisam estar sendo vigiados, ficavam guardas nos muros, irmãos, atalaias ficavam nos muros, guardas ficavam nos muros, para vigiar a cidade. Jesus, ele disse, orai e vigiai, amém? O próprio Neemias, quando ele estava reconstruindo o muro, era uma mão com a colher de pedreiro e a outra mão segurando a espada, orando e vigiando. É estado de vigilância, é estado de guarda, amém? É tapando as brechas, é fechando as entradas do inimigo ou dos ataques do inimigo. Glória a Jesus. E nós precisamos estar com os nossos muros de pé, com as brechas tapadas, com os nossos muros fortificados. E os sentidos do nosso corpo
é como se o muro para nós de proteção do mundo exterior. Nós somos atacados o tempo todo pelo que nós vemos, as imagens, filmes, novelas. Olha só, nós somos atacados pelo que nós vemos. Deixa eu te dizer uma coisa. O ser humano, o homem, ele se deixa muito facilmente levar pelo que ele vê. E aí o inimigo, ele estampa, né, filmes, novelas, desenhos animados, shows, a prostituição, a nudez, como ataques ao templo e morada do Espírito Santo, porque o homem é bombardeado naquilo que ele vê. Ele atenta muito para o que ele vê, ele é muito tentado, o homem é muito tentado pelo que ele vê. Aleluia. Então, tem que tapar as brechas da muralha na visão. Por outro lado, a mulher, mais do que o homem, ela é super atacada, tentada por aquilo que ouve, brecha nos muros, na audição, naquilo que ouve. Tanta gente doente espiritualmente, tanta gente caída, tanta gente triste, amém? E o ataque foi aqui, pelo que ouviu, pelo que falaram para ela, e recebeu. Lembra que a cidade sem muro, qualquer pedra, qualquer seta entra nela, amém? E quais são os nossos muros? Qual é os limites de defesa nosso? Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, a nossa língua, o nosso tato, aquilo que é o nosso contato com o mundo fora. Põe guarda nos muros, põe a guarda nos muros, fortalece os muros da cidade, fortalece os muros de proteção do templo do Senhor, que é você, morada do Espírito Santo. Não pode. Você conhece crente que qualquer coisa que fala para ele, ele adoece. Qualquer calúnia que se levanta, ele acredita. Conhece crente que come qualquer conversa, qualquer coisa que ouve, ele já tropeça e cai. É como uma cidade sem muros. Por onde entra o ataque do inimigo nele? Aqui, no ouvido. Acredita em tudo que ouve. Tudo que ouve acredita. Tudo que ouve tem como verdade. E aí tropeça e cai, porque o ataque entra pelos ouvidos. Tem aquele crente que não pode ver um rabo de saia. Se ele vê um rabo de saia, ele se desvia. Se ele achar que alguém está vacilando para ele, ele trai a mulher, ele trai a esposa, ele se prostitui, porque ele é facilmente levado por aquilo que vê. O ataque do inimigo vem pela visão, vem pelos olhos. O ataque do inimigo é como uma cidade sem muros, sem defesa, sem proteção. E tantos que caem pela língua. O apóstolo Tiago, ele diz que a língua, não é? A língua, ela pode lançar no inferno o homem e toda a sua carreira. Como uma simples fagulha, uma simples centelha pode incendiar uma floresta, assim é a língua. E quantos o inimigo consegue entrar e atacar a cidade para destruir o templo e morada de Deus através da língua. Através da língua. Homem que não
consegue se conter. Nós vamos ver essas coisas aqui. Essa é a revelação de Deus acerca dos muros da cidade, acerca dos muros de Jerusalém. Porque hoje, vós sois a cidade edificada sobre os montes. Porque hoje, vós sois o templo do Espírito Santo. Amém? Alguém já falou para você que existe uma necessidade de tapar as brechas? Você está tapando as brechas, amém? Ou o muro da sua cidade está cheio de brechas? Ou mesmo a sua cidade está sem muros? Qualquer pedra que taca acerta, entra lá e quer te derrubar, quer te tirar da presença de Deus, quer te fazer desistir, porque você não pode ouvir nada, porque você não pode ver nada. Tem crente que está caindo porque não pode ver nada, porque não pode ouvir nada. Tropeça até na sua própria língua, até na sua própria palavra. É como cidade derribada que não tem muros. Amém? Lá Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, ele fala sobre dominar-se, sobre domínio próprio. É fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Fruto do Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, domínio próprio, que a gente falou, como cidade derribada que não tem muros, é um homem que não pode se controlar. Olha aí, como cidade derrubada que não tem muros. Vamos lá, Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 1, do verso 5 ao 7, ele disse assim: empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade ao amor. Ele diz assim: empenha-se em acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, porque quem não se domina é como uma cidade derribada sem muros. Glória. Eu disse aqui que a palavra era forte. Como estão os teus muros? Teus muros estão caídos, teus muros estão cheios de brechas, os teus muros estão fortalecidos. Você tem colocado guarda nos seus muros? Na Bíblia há quem peça que o Senhor põe um cadeado na sua boca. Um cadeado na sua boca. Olha aí. Você tem colocado guardas nos seus muros? Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Deixa eu te falar aqui algumas coisas interessantíssimas. Aquilo que, claro, o Espírito Santo me levou a meditar e eu quero compartilhar com você. Amém? Lá em Mateus, capítulo de número 6, Mateus capítulo 6, deixa eu abrir aqui. O versículo 22 está escrito assim, ó, Mateus 6, verso 22. Irmãos, essa é a verdadeira revelação. Essa é a verdadeira profecia. Olha, eu creio em profecia e eu creio em revelação. Amém? Mas o que eu quero dizer é que essa revelação e essa profecia é infalível. É infalível.
porque é a palavra de Deus. Ela não falha, ela não erra, amém? Ela não vai te decepcionar. A palavra do Senhor não será frustrada na sua vida. Examine a palavra, creia na palavra, confie na palavra. Faça da palavra o teu escudo. Glória, a tua força está na palavra de Deus, viu? A profecia humana, a revelação humana pode falhar, pode errar, mas esta palavra aqui jamais vai falhar com você. Receba dela, se alimente dela, da palavra de Deus. Aleluia. Você pode receber revelação e profecia? Pode. Existe, mas penere na palavra de Deus. Veja se está em conformidade com esta palavra. Veja se a palavra confirma o que o vaso falou para você. Mateus capítulo 6, verso 22 em diante diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes serão essas trevas. Eu falei aqui da necessidade de pôr guardas nos muros, amém? Que os sentidos do nosso corpo são os limites do nosso eu interior com o mundo exterior, assim como os muros é a divisa do interior da cidade para o exterior da cidade. Estamos falando da reconstrução dos muros, das defesas, amém? Do fortalecimento das defesas, glória. E já falei para você, cuidado com o que você vê, com o que você ouve, com o que você fala. Não deixe os sentidos do teu corpo te enganar, nem que o inimigo entre, porque as portas dos muros do templo do Senhor, que sou eu, que é você, são os nossos sentidos. Você está entendendo? Então, porque Jesus falou, guarda tu o que tens. Então, você já é salvo, você tem Jesus, guarda Jesus. Como eu faço essa guarda? Vigiando aqui, ó, o que ouço, vigiando o que vejo, vigiando o que eu falo, vigiando onde eu vou, onde eu me exponho. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a palavra diz, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. O ataque muitas vezes vem pela janela dos olhos. O ataque ao templo, ao eu espiritual, muitas vezes vem pela janela dos olhos. Tem que pôr guarda nos olhos. Amém? Porque os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. E aí, o que é que eu digo para você? Não deixe os teus olhos te enganarem. Nem tudo é como você vê. As aparências enganam. Não julgue segundo a aparência, que você pode se dar mal, você pode errar, você pode pecar, não é? E quantos aí, irmãos, quantos aí não erram porque julgam mal? Nem tudo é, deixa eu dizer uma coisa que eu aprendi, nem tudo é o que você está vendo, o que os teus olhos veem. Sabia disso? Deixa eu te dizer mais uma coisa aí, deixa eu te ajudar. Uma mesma cena, você pode olhar para ela e dar um parecer. Para mim, isso é isso. Outra pessoa, de um outro ângulo, diferente do teu, pode estar olhando para a mesma cena e está vendo outra coisa. Você está vendo uma coisa do que você está vendo, outra pessoa está olhando para a mesma coisa e está vendo outra coisa. Sabia disso? Deixa eu te dar aqui um exemplo muito interessante que eu já ouvi. O professor, ele chegou com um quadro, na sala de aula, um quadro. Esse quadro tinha a arte de um pintor. A arte
de um pintor desenhada num quadro. Ele chegou na sala de aula, a sala de aula tinha mais ou menos 50 alunos. Ele disse: eu quero que cada um de vocês olhe bem para esse quadro e cada um de vocês me diga o que vocês estão vendo nesse quadro. O que está pintado aqui, o que está desenhado aqui. E aí ele deu alguns minutos para as pessoas olhar para o quadro, e as pessoas ficaram olhando para aquele quadro. E aí depois ele perguntou assim: o que vocês estão vendo? Fulano, para você, o que é que está aqui? O que é isso? Aí fulano disse assim: olha, professor, eu estou vendo aí uma linda montanha. Isso é um desenho de uma paisagem, é uma montanha. Aí ele: e você outro, está vendo o quê? Olha, professor, eu estou vendo um vulcão. Ah, isso aí é o desenho de um vulcão. Ele está dizendo que é uma montanha, mas é uma montanha que é um vulcão, Aí o outro estava já coçando a cabeça e disse assim: rapaz, eu não sei como é que esse rapaz está vendo um vulcão. Que eu estou vendo aí, isso aí é o desenho de uma velha com um narigão. Isso é um desenho de uma velhinha. Olha lá, o rosto de uma velha. Aí o outro rapaz disse: uma velha? Pois eu estou vendo uma jovem. Estou vendo uma jovem com lenço na cabeça, olha só. Onde tu está enxergando uma velha aí? E o fato, veja só, e era todos olhando para o mesmo quadro, mas cada um, segundo o seu ponto de vista, cada um via uma coisa diferente do outro, mas todos olhando para a mesma imagem. Aí o professor, ele disse assim: em primeiro lugar, independentemente do que cada um está vendo, isso aqui é o que o autor pintou. Isso aqui é a obra do autor. Independente de que alguém acha que é uma montanha, outro que acha que é uma velha, outro que acha que é uma jovem, isso aqui é o que o autor do desenho disse que era, desenhou. Vocês estão entendendo? Independentemente do que cada um está vendo. 2, nem tudo é do jeito que você está vendo. Você já parou para pensar nisso? Olha, defesa dos muros. Cuidado com o que você vê. Cuidado para você estar vendo uma coisa e pensar que está vendo outra. Cuidado para as coisas não serem como você acha que são. Não deixe os teus olhos te enganarem, porque o ataque do inimigo, o engano maligno, às vezes ele encontra brecha nos olhos. Nos olhos. E aí, preste atenção, esse professor, ele pegou, ele disse assim: nunca mais eu me esqueço. Nunca mais eu me esqueço. Se isso aqui é um quadro, se isso aqui que é um desenho, a arte de um pintor, vocês olhando de ângulos diferentes, vocês estão dando parecer diferente, você imagina o ser humano que é complexo. Olha para mim, quem você acha que eu sou? O que você acha que eu sou? E cada um, segundo a sua visão, segundo o seu olhar, vai dar uma opinião, vai descrever. Amém? Há pessoas que vão gostar de você, e há pessoas que não vão gostar de você só de olhar para a tua cara, não vão gostar de você. Tem pessoas que vão simpatizar com você, vão acreditar em você, sem nem saber se você é bom ou ruim, se você é bom ou mal. Você está entendendo? Porque as aparências enganam. E aí, eu aprendi uma coisa, foi muito mais longe.
pessoa, preste atenção, Jesus manda a gente amar o nosso próximo, amar os nossos irmãos. E alguém, uma pessoa não é um minuto da sua vida, um dia da sua vida, nem um mês da sua vida. Olha, tem dia que você acorda bem-humorado, não é? E tem dia que você acorda mal-humorado. Tem dia que você acorda bem disposto. Tem dia que você acorda com uma preguiça, com uma indisposição, não é verdade? Então você imagina o dia que alguém vai te conhecer, em que você acordou bem-humorado, alegre. Alguém te conheceu nesse dia que você acordou bem-humorado e alegre. Ele vai ter uma visão de você diferente daquele que te conheceu no dia que você acordou mal-humorado, sem querer conversa com ninguém. Acontece, pode acontecer. Nós temos dias e dias, sim ou não? Tem dias que a gente está bem disposto, tem dia que a gente está indisposto, amém? Então você imagina, eu vou me pôr como exemplo, que você me conheça num dia que eu esteja bem-humorado, alegre, feliz. Você vai ter uma visão de mim diferente de alguém que aconteça de me conhecer num dia que eu estou mal, que eu não estou legal, que eu estou triste, que eu não estou para conversa com ninguém. Aí alguém me conheceu nesse dia. Aí depois vem uma terceira pessoa e pergunta: quem é fulano? Para me que conheceu no dia que eu estava bem-humorado. Ah, fulano é uma pessoa ótima, legal, extrovertida, né? E aí fosse perguntar para o que me conheceu no dia que eu estava ruim, para baixo, sem querer conversa com ninguém. Pô, fulano é uma pessoa chata, é uma pessoa... Olha, ia dar uma opinião diferente. Preste atenção, o que eu quero dizer. As pessoas não são aquilo que você vê. A nossa visão, nesse sentido, é muito limitada. Porque uma pessoa não é um momento da sua vida, ela não é um momento da sua vida, preste atenção. Porque uma pessoa é uma vida toda. Ela é uma vida toda. E quantas vezes, olha para mim, nós julgamos a pessoa por uma atitude dela. Mas aquela pessoa não é apenas aquela atitude daquele dia. Ela é muito mais do que isso. O ser humano é um ser complexo. Não foi por um acaso que Jesus disse: não julgueis, para que não sejais julgados. Com a mesma medida que tu medir, tu serás medido também. Aleluia, glória a Deus. E quantas vezes nós nos enganamos pelo que a gente vê, nos deixamos levar pelo olhar da aparência, por um olhar superficial das coisas. E o inimigo, ele é conhecedor disso, e muitas vezes ele se utiliza disso para nos enganar, Meu Deus da glória. Ei, alguém te fez mal, alguém te machucou, aleluia. Olha, foi um dia ruim para você, foi um dia ruim para ele também, meu Deus. Mas essa pessoa, ela não é só aquele dia não, ela é uma vida toda, meu Deus, aleluia. Nós não podemos julgar ninguém pelo olhar. A palavra de Deus diz que Jesus, ele julga pela justa justiça. E o julgamento dele é justo porque ele não julga pela vista dos seus olhos, nem pelo ouvido dos seus ouvidos. Veja só, o julgamento de Deus a meu e a teu respeito não é pela vista dos olhos, nem é pelo ouvido dos ouvidos. Quantas pessoas a gente julga pelo que ouvimos dela? Não vigia os ouvidos, tem uma brecha nos muros, e o inimigo engana e entra pelos ouvidos. E
E quantos nós desprezamos, ou nós valorizamos, ou nós não somos justos com elas, por causa do que nós ouvimos. Não é? Você já ouviu falar que o invejoso ele gosta de queimar os outros? O invejoso ele gosta de queimar os outros, o invejoso. Ele tem inveja. A Bíblia diz que existe o maldizente. O maldizente não entrará no reino dos céus. Está escrito, viu? O maldizente não entrará no reino dos céus, mas existe o maldizente. O que é o maldizente? É o que fala mal. Aí você imagina que você tem uma pessoa que fala mal da outra, vive falando mal da outra, aí você já fica de pé atrás com a outra, porque você ouviu falar tanto mal do outro, né? Que você já fica desconfiado. Mas tudo isso, deixa eu te dizer, o inimigo ele se utiliza como dardos inflamados, como setas, para nos enganar e para nos fazer pecar, nos fazer errar, nos fazer cair. A finalidade do inimigo é invadir a cidade, é invadir o templo. E nós precisamos pôr guarda nos muros. Nós precisamos botar os atalaias na torre de vigia. Precisamos estar de atalaia na torre de vigia, vigiando o que vê, vigiando o que ouve, e vigiando também o que fala. E vigiando também o que fala. Porque o Espírito Santo está dentro de você, não está? Está dentro de nós. Ele habita em nós. Mas Paulo diz assim: não entristeçais o Espírito, não extingueis o Espírito Santo. Olha, lá o sacerdote, viu, e o profeta disseram que o fogo arderia continuamente no altar, não se apagaria. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Mas cumpre ao sacerdote, aleluia, alimentar o fogo com lenha. Amém? O fogo ele precisa ser alimentado. O Espírito Santo ele também precisa ser alimentado dentro de nós. Melhor, o nosso espírito ele precisa ser alimentado e fortalecido. Amém? Quem faz isso? Deus, o Espírito Santo. Amém? Mas qual é o alimento da tua alma? Amém? Você chega na igreja e pede assim: olha, eu preciso de fortalecimento espiritual. Eu preciso de fortalecimento espiritual. Ore pelo meu fortalecimento espiritual. Amém? Mas o que você olha na internet, o que você olha na televisão, tem uma brecha aí no muro, naquilo que você olha, naquilo que você vê. Quais são os programas de televisão que tu anda assistindo? Quais são os filmes? As novelas? Amém? E aí você chega: eu quero fortalecimento espiritual. Paulo escrevendo aos Efésios, Paulo ele declara: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para estardes firmes contra as astutas ciladas do diabo. Mas a Bíblia manda você se fortalecer. Tapa as brechas, vigia os muros, tapa as brechas dos muros. Está com os muros caídos. Aleluia. Essa palavra fala da necessidade de fortalecer os muros, de reconstruir os muros, de tapar as brechas dos muros. Aleluia. Vigiando o que você vê, vigiando o que você ouve. Que conversa é essa? Que qualquer palavra tu cai, qualquer palavra tu acredita, qualquer palavra te machuca, crente. Permita-me aí, não é? Mas são os verdadeiros não me toque. Não me toque. Ai, fulano falou isso de mim. Paulo ele disse: quando eu era menino falava como menino, discorria como menino, mas quando cheguei a ser homem, deixei das coisas próprias de menino. Aleluia. Não deixa, aleluia, o inimigo fazer o que quer na sua vida.
acreditando em tudo que você ouve, comendo tudo que você ouve. Lembra de Davi quando foi lutar com o gigante? Davi, quando foi lutar com o gigante, o que é que o gigante disse para ele? Vou te matar hoje, eu vou destruir você hoje, eu vou te dar as bestas feras da terra vão comer você hoje. O gigante falou o que ia fazer e o que queria fazer com Davi. Davi comeu, Davi deu ouvido, entrou por aqui, saiu aqui, meu filho. Meu Deus, a Bíblia diz assim, olha, examinai tudo e retei o que é bom. Tu está retendo lixo, meu Deus, tu está retendo lixo, retém o que é bom, retém o que é bom, examinai tudo, retém o que é bom. Tem gente que tudo que fala, ele traz para ele, tudo que fala, ele traz para ele, e aí numa dessa, até se frustra, porque quer pegar a bênção dos outros, acredita na profecia que não era para ele, era para o outro, ele comeu. Meu Deus da glória, porque tem o que é para você, e tem o que é para o outro. Vigia o que você ouve, não é? Então, tantos aí caído, hein? Caído. Porque fulano disse que disseram a ele que falaram isso e isso de mim. Não vou mais para a igreja não. Olha a seta. Entrando pela cidade, pelos muros do ouvido e acertando a cidade lá. Não deixa. Fortaleça os teus muros e não deixa o inimigo fazer o que quer de você não, ou fazer o que quer com você não. Aleluia, porque você tem Deus, você é de Deus, Deus está com você, mas também você precisa aprender a se defender, a lutar, a guardar a cidade, a guardar o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. O sábio, olha, ele fala pouco, e ele observa muito, ouve muito e fala pouco. E tantos aí, irmãos, tropeçando pela língua, pelo que fala. E o tato? Pastor, e o tato? Quando eu lembro do tato é o seguinte, quando eu lembro do tato, né, que é outro meio de sentir o mundo exterior, amém? Eu só lembro uma coisa, que estamos falando de ataque do inimigo, mundo exterior, defesa da cidade, né? Muitos têm que vigiar, irmãos, a carne. A carne, ela sente. A carne, ela sente tudo, viu? Ela sente tudo. A carne, ela sente tudo. E quando eu quero falar de sentidos através da carne, o que a carne sente, amém? Aí é vigiar a prostituição. Tem muros derrubados, irmãos, por causa de prostituição. As brechas, a prostituição. Vigia o namoro cristão, irmãos, não é igual ao namoro do mundo, não. Lembra do que Jesus falou? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então guarda, se preserva, vigia os muros da cidade, porque um homem que não tem domínio próprio, não consegue dominar os seus sentimentos, as suas vontades, a gente leu aqui, é como uma cidade derribada e sem muros. Então a carne ela sente, mas a Bíblia diz que os que crucificaram a carne, os que crucificaram a sua carne, amém? Os que crucificaram a sua carne, aleluia, vivem para Cristo, nasceram de novo. O velho homem, ele tem que estar morto. Nós temos que mortificar os feitos da carne, amém? E deixa eu te dizer uma coisa, quando fala de prostituição, não tem bom não, irmão. Não importa quantos anos tu tem de crente, não importa se tu é novo decidido ou tu é pastor, não importa, a carne para nada presta, irmãos. A carne para nada presta.
Sabe o que é que a Bíblia... de Satanás, a Bíblia diz assim, de Satanás, a Bíblia diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas o pecado da carne, sabe o que é que a Bíblia diz da prostituição? Fugir da prostituição, fugir. A Bíblia manda tu correr, sai fora, sai daí, não tem bom, da prostituição não tem bom não, irmãos. Então você tem que se retirar, se saia, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, nós precisamos fortalecer os muros, tapar as brechas. Não podemos permitir que qualquer ataque do inimigo nos atinja e nos derrube, e nos enfraqueça. Aleluia, nós temos que estar fortalecidos e firmados na fé. Aleluia, guardando. Olha, o que é que a Bíblia diz? Interior. Filho meu, de tudo que o homem precisa guardar, guarde o homem o seu coração. Guarda o seu coração. Guarda o seu coração, você está entendendo? Mas quem tem que guardar é você. Quem tem que cuidar dos muros é você. Quem tem que ficar de atalaia nos muros é você. É você que tem que estar na torre de vigia. Você tem que se proteger, você tem que se guardar. Amém? E esta palavra de reconstrução dos muros fala disso. Então eu quero finalizar dizendo que não importa o que você sofreu, não importa o que aconteceu com você, se você caiu, se você tropeçou, se o inimigo te enganou, se você recebeu uma seta maligna, um dardo inflamado do maligno te entristeceu, algo que você ouviu, algo que você viu, algo que falaram para você, preste atenção, e isto foi para destruir a tua vida, foi para te tirar da presença do Senhor, foi para te tirar da igreja, foi para te apartar da comunhão com Deus. Aleluia, olha, começa a reconstruir os muros, a fortalecer os muros, a tapar as brechas, que Jesus nunca te deixou não, Jesus nunca te abandonou não, Ele te ama, e Ele está contigo, aleluia, para te fortalecer, para te levantar. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Foi debaixo dessa profecia também que o povo de Israel foi reconstruir o templo, foi reconstruir os muros. Aleluia. Olha, se tu está caído, aleluia, se o inimigo te atingiu, aleluia, Ele é a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Aleluia. Ele tem novidade de vida para você. Aleluia, Ele te estende a mão. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Josué estava triste, desanimado. Moisés havia morrido. Ele disse: levanta-te, Josué. Levanta-te, Josué, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu prometi. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Há sempre um recomeço, há sempre uma nova oportunidade. E quem está de pé, cuide para que não caia. Tape as brechas, fortaleça os muros da cidade. Fortaleça os muros da cidade. Amém? Meu Deus da glória.